Olá a todos e a todas. Eu resolvi gravar esse vídeo pois tenho recebido muitos questionamentos de alunos e pessoas no geral sobre os impactos da crise gerada pelo coronavírus nas relações de emprego. Em relação a esse tema, nós temos que distinguir duas situações. Primeiro, aquelas situações que se enquadram na previsão da Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre as situações de isolamento e quarentena. Isolamento entendido como aquelas medidas de isolamento de uma pessoa por já estar doente ou porque há uma comprovação de que ela foi contaminada, e a situação de quarentena, que é a separação de uma pessoa ou grupo de pessoas por uma suspeita de que elas possam ter se contaminado. Obviamente, sempre por meio de indicação médica. Nesses casos, sabemos que as pessoas, a princípio, fazem o isolamento ou quarentena em casa, salvo casos mais graves em que elas ficam internadas. Justamente por isso, por ocorrer muitas vezes em âmbito residencial, essa lei, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, estabelece uma garantia de que os trabalhadores que se enquadram nessa situação dessa lei não poderão sofrer descontos salariais, pois essas faltas serão consideradas como faltas justificadas. Mas a controvérsia que se estabelece não é propriamente em relação aos trabalhadores que se enquadram nessa situação de isolamento ou de quarentena, e sim, os demais trabalhadores que, não abrangidos por essa situação, têm que ir ao trabalho. E o que nós temos visto é vários trabalhadores que se recusam a ir trabalhar, não querem comparecer ao trabalho, obviamente, o que é razoável compreender a situação deles, por medo de contágio, O risco é alto, não é isso? Bom, para esses outros trabalhadores não enquadrados na previsão da Lei 13.979, o que nós temos que analisar é a realidade local, porque temos visto que os entes da federação têm adotado medidas um pouco diferentes de acordo com a realidade deles. Especificamente aqui no estado do Paraná e na cidade de Londrina, o estado do Paraná editou o decreto 4230, e aqui também no município de Londrina tivemos algumas medidas legislativas de restrição de circulação de pessoas, não de proibição total, a exemplo do que ocorre em alguns países da Europa, como Itália e Espanha. Nós ainda não temos uma proibição total de abertura de comércio e de circulação de pessoas. Nós temos medidas restritivas, e não impeditivas de circulação. No entanto, essas medidas já geram alguns impactos, porque temos a suspensão de eventos, de teatro, de cinema, de missas, de cultos. Os estabelecimentos, como restaurantes e bares, só podem atender com 50% de sua capacidade de público. O horário do comércio foi alterado. Ainda assim, na questão do transporte público, nós não tivemos aqui em Londrina uma alteração do contingente. Nós tivemos a adoção de algumas medidas de higiene, mas que obviamente não eliminam totalmente o risco de contágio desses trabalhadores que utilizam o transporte público para ir ao trabalho. Bom, em relação a esses trabalhadores, considerando que aqui no Paraná, e mais especificamente em Londrina, nós não temos até este momento uma lei, uma norma que proíba totalmente a circulação de pessoas, esses trabalhadores teriam que comparecer ao trabalho sob pena de ser caracterizada falta injustificada e, portanto, sofrer desconto salarial. Por outro lado, o que eu coloco aqui como uma observação aos empregadores, tentando resolver uma dúvida deles, é que, nesse momento, não seria aconselhável promover uma dispensa por justa causa desse trabalhador que se recusa a comparecer ao trabalho por causa do coronavírus, que é uma questão de saúde pública,
né? Portanto, não se justificaria, nesse momento, promover uma dispensa por justa causa, por desídia, por exemplo, ou por abandono de emprego. Por quê? Existe um risco de que em uma futura ação trabalhista, movida por esse trabalhador, essa justa causa seja revertida. E revertida com base em quê? Bom, revertida na questão de que a Organização Mundial da Saúde declarou uma pandemia com alto risco, não é isso, de contaminação, e que por ser uma norma de saúde que a relação de emprego tanto preza, né, as normas de segurança, medicina e segurança no trabalho, isso poderia ser questionado à luz, portanto, dessas normas internacionais e dessa situação de saúde do trabalhador e de toda a população em geral. Além disso, isso também poderia ser analisado em uma demanda trabalhista à luz do princípio da alteridade, segundo o qual os riscos da atividade econômica correm por conta do empregador. Obviamente, falar em princípio da alteridade nesse momento de crise gera um desconforto compreensível nos empregadores, tendo em vista que há um sério risco de algumas atividades quebrarem após, vamos dizer assim, passar essa epidemia, tá? Pandemia, né? Obviamente, à luz do que estabelece o artigo 170 da Constituição Federal, nesse momento de crise, nós temos que tentar compatibilizar tanto os valores sociais do trabalho quanto a livre iniciativa. Mas a questão é, compatibilizar não significa você colocar o ônus todo em apenas uma parte, tá? Então, em relação a esse aspecto propriamente de se é possível dispensar se o empregado se recusa a vir, não. Os descontos salariais, infelizmente, como nós ainda não temos como eu disse, uma proibição total de circulação, poderia ocorrer, tá? E aí os empregadores poderiam questionar o seguinte: mas qual seria a medida, então, para numa eventual ação trabalhista futura não me ver condenado? Seria possível, eu recebi alguns questionamentos se seria possível conceder férias. É possível conceder férias, tendo em vista que a própria legislação garante ao empregador a decisão do melhor momento de seus empregados usufruírem férias. Obviamente, também, nesse momento, não seria possível cumprir aquele prazo de 30 dias de antecedência do aviso de férias. O que, a meu ver, pela situação emergencial, não por uma questão de razoabilidade, não geraria um ônus processual futuro, tendo em vista que existe uma situação de emergência que inviabiliza o cumprimento do prazo do aviso de férias. Por outro lado, essa situação emergencial, ela não altera a disposição contida no artigo 145 da CLT, que diz que as férias devem ser quitadas até 2 dias antes do início da fruição. Então, a questão é, o empregador terá condições de cumprir essa determinação legal? Terá condições de quitar essas férias? Me parece que não é isso? E aí, se ainda assim ele decidir dar as férias aos seus empregados, seja férias individuais, ou férias coletivas do artigo 139 da CLT, e não pagar essas férias e pagar posteriormente, aí sim existe um sério risco, de uma demanda judicial, incidir a súmula 450 do TST, que diz que as férias não quitadas dentro do prazo legal, do artigo 145 da CLT, ensejam um pagamento em dobro. E aí, a crise provavelmente vai perdurar por um tempo maior, a crise econômica. Não sei se essas empresas estarão ainda bem no aspecto financeiro e ainda vão se ver condenadas numa ação trabalhista ao pagamento de férias em dobro. Por isso que é preciso ter cautela ao adotar essa medida. Outro questionamento que me fizeram é se é possível aos empregados e empregadores diretamente fazerem uma espécie de acordo para reduzir a jornada e, consequentemente, reduzir o salário. A princípio, não, porque o artigo 468 da CLT,
diz que qualquer alteração das condições de trabalho, ainda que por mútuo consentimento, se causarem prejuízos ao trabalhador, são nulas. Tá? Esse artigo, ele consagra o princípio da não alteração contratual lesiva, alteração contratual impégios, e também da condição mais benéfica. Consequentemente, essa espécie de acordo é inválida, seria totalmente questionável e um risco alto de esse acordo ser invalidado em um âmbito de uma demanda trabalhista. Tá? Então, a única exceção que eu colocaria seria a previsão inserida com a reforma trabalhista do artigo 444 da CLT, que diz que o empregado com nível superior, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o teto da Previdência, então algo em torno de mais de R$10.000 por mês, que esses trabalhadores têm uma margem maior de negociação, pois poderiam negociar os direitos que o sindicato pode negociar no artigo 611-A, é o artigo 444, parágrafo único da CLT. Nessa situação, por uma aplicação analógica, seria até possível validar essa espécie de acordo por meio, né, de uma aplicação dessa regra. Mas nós sabemos que essa não é a realidade da maioria dos trabalhadores brasileiros. A maioria da população no Brasil ganha menos que um salário mínimo, principalmente depois da reforma trabalhista, em que as relações de trabalho foram totalmente precarizadas, ainda mais precarizadas por institutos como o trabalho intermitente, a pejotização, trabalho em tempo parcial e contrato verde e amarelo, e aí vai, né? Então, esses trabalhadores não estão dentro dessa margem desse artigo 444 da CLT. E, a princípio, portanto, qualquer espécie de acordo individual entre eles não seria válido, tá? Então, assim, eu procurei aqui, a princípio, estabelecer essa diferenciação entre os trabalhadores que se enquadram na previsão da Lei 13.979, que, portanto, tem comprovado a situação de isolamento ou quarentena, que esses sim estão dispensados dentro dessa lei de comparecer ao trabalho, né, nem devem, e terão as suas faltas abonadas, daqueles trabalhadores que ainda não estão liberados de comparecer ao trabalho em razão de que ainda não há uma medida de restrição total de circulação de pessoas em âmbito local, né, de alguns municípios e estados do Brasil. Nesse caso, elas deveriam comparecer ao trabalho, e se não comparecerem, elas poderiam sofrer descontos, mas como eu já frisei, cautela em relação a aplicar justa causa a esses trabalhadores. Além disso, o empregador tem a opção de conceder férias, desde que quite as férias dentro do prazo do artigo 145 da CLT, para que uma futura ação trabalhista não incida a previsão contida no artigo 450, na súmula 450 do TST. Em relação aos trabalhadores que se enquadram no artigo 444, parágrafo único da CLT, abre-se uma margem de negociação, mas aí, como eu já frisei, trata-se de uma parcela muito pequena dos trabalhadores no Brasil. Vou procurar fazer outros vídeos para vocês, né? Farei outros vídeos contemplando todas as situações, pois os impactos e as possíveis soluções não se esgotam dentro do tempo limite que nós temos aqui, né? Nesse espaço. E conforme essas alterações eu vou colocando as perspectivas jurídicas aqui para vocês. Por enquanto eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.